This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Muito a gente fala sobre cultura de inovação e a gente resolveu mergulhar nesse episódio em questões práticas sobre a cultura, como que ela evoluiu ao longo dos anos, como que eu crio esses códigos culturais que são importantes para a minha empresa, como que eu cultivo a minha cultura através dos rituais, símbolos e muito mais. E para mergulhar junto com a gente nesse tema, eu trouxe o Daniel Scandian, que é CEO e co-founder da Madeira Madeira, e o Daniel Saldarriaga, que é o arquiteto de soluções na AWS, que também tem uma cultura muito interessante. Vem com a gente! Estou aqui com duas figuras muito legais para a gente mergulhar nesse tema de cultura. Queria dar as boas-vindas aqui para o Daniel Scandian, que é o CEO do Madeira Madeira. Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Pedro? Obrigado aí pelo convite. Será um prazer aí conversar sobre cultura. Também estou com o Daniel Saldarriaga aqui, da AWS, da Amazon, para também compartilhar muita coisa legal sobre o que ele vive no dia a dia, sobre cultura. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Daniel. É prazer aqui compartilhar com vocês. Vai ser legal aqui bater um papo sobre cultura organizacional e como que a gente na Amazon trabalha com isso. Cultura é um tema que me fascina e eu sei que à medida que a gente vai tocando aí o negócio durante muitos anos, que eu sei que o Daniel Scandian aqui toca também e o Daniel vivencia no dia a dia dentro da AWS, e a gente vai vendo a importância que é esse tema e a dificuldade que é a gente fazer acontecer, né? Não é apertar um botão, é muito difícil a gente colocar a cultura para rodar. Eu acho que tem diversas manifestações e não existe um manual, por mais que a gente gostaria que existisse o manual de como fazer isso acontecer. E, obviamente, cultura está adaptada para cada empresa. A cultura que funciona para a empresa A, eu não posso fazer o copy-paste, colocar na empresa B e ela vai bem. Então, é extremamente desafiador, mas eu acho que tem alguns aspectos culturais que vale a pena a gente entrar aqui. Antes, eu queria aquecer os motores, falando sobre uma coisa que eu acho que é fascinante. Vamos falar um pouquinho da AWS aqui, Daniel. A Amazon é lendária, aí é quase mítica as questões culturais da Amazon, desde o uso de portas ali como mesas, tem a coisa do Day One, os princípios aí de liderança, né, da Amazon. Mas tem uma coisa muito legal que é o processo de working backwards. Queria te pedir se você pudesse comentar um pouquinho o que é esse processo, como é que funciona, e se é só para a gente ler no livro do Rancharan, ou ele é praticado no dia a dia, mesmo você que está vivendo isso aí, imerso aí na cultura da empresa. Comenta um pouco para a gente como que funciona na prática. Bom, Pedro, sim, na Amazon a cultura tem sido um dos nossos principais, eu acho que variáveis do sucesso da companhia, desde que foi fundada no ano 94. Foi uma preocupação do Jeff Bezos como líder, e a preocupação da escala que começou a viver nos anos 90, né, quando foi pública no ano 97, né, depois esse crescimento levou ao Jeff e aos líderes naqueles anos de criar mecanismos e artefatos que conseguissem permear a escala, a cultura que a gente tem, centrado numa missão e a visão do Jeff, que ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. A gente criou diferentes artefatos que foram, durante os anos, evoluindo e chegamos nesse principal, que a gente utiliza muito, que é o Working Backwards, que basicamente, para falar assim simples, é trabalhar desde um ponto de vista do cliente, desde a necessidade do cliente ou o que o cliente precisa, e fazer esse trabalho para trás até chegar numa solução nas iniciativas, num processo, ou que seja para atingir essa necessidade ou esse requerimento, mas sempre partindo do cliente. Então, Working Backwards, essa visão. Agora, como que a gente, de fato, executa ela usando diferentes mecanismos, né? Que vamos, eu acho que, conversar
durante esse podcast. Mas é muito utilizado, usamos, eu acho que todo dia, tudo que a gente faz na Amazon, desde desenvolvimento de um novo produto, ou a criação de uma nova área, até quando foi pensada a AWS, no ano 2005, 2006, que foi publicamente já a AWS conformada como um negócio separado do varejo, né? Tudo isso passou para o working backwards, se fazia sentido para o cliente, se fazia sentido para o mercado, se era o mercado, de fato, estava precisando de uma solução ou um negócio assim, e trabalhamos para trás, até chegar numa iniciativa para isso. Então, esse é basicamente o mecanismo, o artefato que a gente tem e utilizamos aqui o tempo todo. Eu acho fascinante isso e precisa ter muita disciplina e muito exemplo da liderança para que no dia a dia o pessoal pratique realmente isso. Eu acho que é super, super complexo, né? E eu queria passar a palavra aqui para o Scandian, que é CEO da Madeira, fundador da Madeira há 14 anos, estava me dizendo aqui. E se você puder, Scandian, falar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, contar um pouquinho o que Madeira é, para quem não conhece, acho difícil, né, porque já é uma empresa que está na vida de tanta gente, mas falar um pouquinho da empresa e como que você já passou por tudo, né? Já passou por euforia, crise, juros altos, juro baixo, já passou por moda, né? Sai da moda, volta para a moda. O que você aprendeu sobre o que fica para você quando a gente fala de cultura? O que sobra para você quando você está olhando hoje a tua organização, depois de passar aí essa jornada de 14 anos de aprendizado aí à frente da empresa? Bacana, Pedro. Então, falar rapidamente aí, a gente hoje é a maior plataforma de produtos e serviços, né, para casa, muito, logicamente, voltado às principais categorias como, né, móveis e materiais de construção, e agora adicionando, né, outros serviços e produtos para que o cliente possa encontrar uma solução, né, e ter uma experiência que a gente chama de frictionless, né, uma experiência mais fluida, né, porque é um momento muito complexo na nossa vida, né? Todo momento que tem uma obra, uma construção, às vezes é uma mudança, né, ou de cidade, ou uma mudança, né, com cônjuge. Então, tem várias etapas importantes na vida que acontece, e a casa, ela é o centro dessas mudanças, né? A gente quer deixar uma experiência mais prazerosa do que uma experiência, né, difícil. E a gente, né, tem essa missão, né, de tentar realmente reinventar, né, a maneira como as pessoas montam a sua casa. Então, como você mesmo falou, a gente passou, né, desde a experiência lá do empreendedor sozinho, que fazia tudo, né, chutava, cabeceava, né, era o coach, era o jogador, fazia tudo ao mesmo tempo. Né, com o tempo e com o crescimento da companhia, você vai enfrentando vários desafios diferentes, né? E um desafio que eu faço mentoria também para a Endeavor, para algumas empresas que também estão começando, e 100%, né, dos problemas que acontecem nessa transição é com relação à cultura, com relação a pessoas, né? Como que a gente, poxa, eu fazia tudo, agora eu não posso mais meter a mão, o outro tem que fazer por mim, etc. E uma das coisas que a gente, até seguindo o próprio exemplo, os mecanismos que, né, que a Amazon fez, logicamente não tivemos essa visão no início, como o Jeff Bezos teve, mas depois a gente se inspirou, e o próprio pessoal da AWS também ajudou muito a gente a fazer o deep dive desse conhecimento, era a forma de como que a gente iria codificar a nossa cultura. Porque muitas vezes a cultura é o comportamento que você espera, né, das pessoas, no caso da sociedade ali dentro da companhia. E muitas vezes os empreendedores ou os CEOs, os executivos, acham que as coisas são óbvias, né? O que eu penso, o outro também vai pensar. Isso a gente percebeu que codificando e colocando essas coisas no papel e criando mecanismos para fazer com que esse processo de comunicação ele seja feito, né, quase em toda a oportunidade, isso cria realmente um alinhamento muito grande de como as pessoas devem se comportar, né? A Amazon fala aqui da filosofia dela, né, de ser realmente a empresa mais customer obsession, né, do mundo.
Porém, assim como eles e como a gente, nos nossos processos de contratação, nos nossos processos de avaliação ou qualquer processo de comunicação na empresa, esses princípios eles vêm à tona o tempo inteiro, né? O problema é quando você cria, né, simplesmente só os princípios, mas você não tem mecanismos para poder ficar lembrando e aplicando esses mecanismos, né, esses princípios o tempo inteiro. Então, assim, para a gente foi muito legal quando a gente conseguiu, não é inventar, é mais codificar o que a gente já é e colocar isso no papel e poder realmente criar a nossa cultura, né? Os nossos princípios. Então, a gente, como a Amazon, a gente também criou os nossos 12 princípios de liderança, né? Muito baseado, né? Como que a gente chegou até aqui e como que a gente vai levar a empresa perpetuar, né? Para as próximas décadas e como que a gente iria fazer isso em escala, porque quando você tem uma empresa que cresce muito rápido e gente nova contratando gente nova, sim, você vem de culturas diferentes, você vem de comportamentos esperados diferentes. Então, como é que você faz para todo mundo praticar as mesmas coisas, né? Então, a única forma é você realmente criar, né, mecanismos, né, para que as pessoas realmente entendam que aquilo ali é a regra do jogo, né? E aquela regra não pode ser negociada, aquela regra não pode ser, né, só para inglês ver. Então, é uma das coisas que a gente exaustivamente, né, cria na empresa em qualquer momento de comunicação. Inclusive, conversei com uma pessoa que foi ex-VP, né, da Amazon, Steve Castle, que é mentor na Endeavor, e ele falou para mim, olha, se só vai funcionar se, né, qualquer oportunidade de comunicação vocês falarem realmente sobre os princípios, né? Então, é uma das coisas que a gente leva muito a sério. E eu acredito que é um dos grandes diferenciais da Madeira, sabe? Porque já é difícil e complexo, né, no mundo competitivo como é hoje. Imagina você não ter um alinhamento de comportamento e de valores que as pessoas, né, possuem. Fica muito mais difícil, né, acontecer. E, principalmente, eu acho que é mais importante ainda quando você pensa no longo prazo, sabe? Porque, às vezes, você consegue, no curto prazo, ter esse desalinhamento, mas no longo prazo é impossível você ter um desalinhamento cultural, né? Então, é uma das coisas que a gente aprendeu e que a gente até está muito feliz de conseguir ter de forma clara, codificado, né, esses princípios, como a Amazon fez, né, há 20 e poucos anos atrás, a gente também conseguiu codificar os nossos princípios. Scandian, fazendo follow-up aqui em cima do que você falou, você falou uma coisa interessante, né? Você olhou para trás e pegou e falou, pô, isso aqui é o que nos trouxe, é o que é importante para a gente. Você decodificou aquilo que... E aí você olhou para frente e falou, mas eu também preciso disso, disso, disso para ir. Como é que foi esse processo? Como é que você passou por esse processo, né? Isso foi em qual momento da trajetória da empresa? E isso é um processo vivo, no sentido de você peraí, falta isso aqui, ó. A gente tem que colocar isso aqui. Ou é um processo que você empacota e vai? Como é que você enxerga isso? Eu vou dizer, a gente tentou por 2 vezes esse processo. A primeira vez eu vou dizer para você qual foi o erro que a gente cometeu. Então, nos princípios, os primeiros que a gente fez 5 no começo, né, para codificar os nossos valores, né, a gente condensou demais. Então, precisava de uma tradução para explicar o que significava aquele princípio, né? Então, a gente, por exemplo, empreendedorismo, né? Empreendedorismo é um negócio que, para cada um, pode representar algum tipo de significado diferente. Então, esse negócio de condensar demais os princípios, né, fazer só 5, né, acabou a gente tendo que pegar toda a cultura e simplificar demais. E essa simplificação ficou difícil para as pessoas entenderem. E quando a gente fez o exercício pela segunda vez, a gente falou, a gente não vai, independente do número de princípios que a gente vai fazer, a gente quer que realmente a gente esteja uma comunicação simples, de que qualquer pessoa consiga entender, sem precisar ter tradução, né, e que a gente consiga usar isso no dia a dia de forma prática, né? Então, aí a gente fez o exercício depois de 3 anos, né, dessa primeira versão, a gente fez novamente esses 12 princípios, que daí sim, né, o feedback do pessoal falou, cara, agora eu entendo, agora está muito clara a definição, né, do que tem que fazer. Apesar de parecer muito os 12, né, se você usa esses mecanismos o tempo inteiro, né, na contratação, na avaliação, né, ou nas tomadas de decisão,
Isso faz parte do nosso dia a dia, né? É as decisões que a gente toma no dia a dia baseado nesses princípios. Então, não fica muito, né? A gente conseguiu realmente. Então, um dos erros que pode se cometer é tentar condensar demais e ter que realmente ter uma tradução, né? Eu ajudei, inclusive, algumas empresas a fazer os 12 princípios, né, de liderança, até no vocabulário, na gramática que você vai colocar nas palavras, você também tem que tomar muito cuidado para a pessoa realmente, às vezes, é acostumada a falar algumas palavras em inglês, e a gente, não, vamos fazer tudo em português, porque a gente quer que desde o C-level entenda até o operador da empilhadeira que vai estar no CD. Todo mundo tem que entender. Então, esse cuidado foi muito importante para que qualquer pessoa, qualquer nível da companhia, pudesse ler e tirar uma conclusão, né, a mesma conclusão das outras pessoas. Isso foi muito importante e foi um processo que demorou quase 8 meses, tá? Então não é uma coisa que assim a gente fez um processo, né, onde a gente trouxe as pessoas mais antigas da companhia e aí depois a gente foi expandindo para as outras pessoas para realmente ver se realmente não precisava fazer nenhum tipo de ajuste. Mas a gente não ficou mais do que 15 pessoas, né, discutindo esses princípios, até porque a gente acha que uma discussão que tem que escolher as pessoas certas que realmente têm a cultura da companhia para poder, né, codificar e depois conseguir divulgar isso para os demais. É super interessante isso que você falou, né? Se aquele princípio dá muita margem de interpretação, ele não serve ao seu propósito, porque um vai entender isso, o outro vai entender aquilo, então você foi para um nível mais granular e que reduzisse a ambiguidade daquele princípio, né? Eu acho que... E você se preocupou com o consumo dele ao longo de toda a companhia. Se você tem uma companhia que é super homogênea, que não é o caso nem da Amazon, nem da Madeira, né? Você tem todos desde o cara que opera lá o armazém, empilhadeira, até a alta liderança, você precisa nivelar de um jeito que todo mundo entenda. Olha que interessante, né? Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E aí eu queria ver de vocês dois, começar aqui pelo Saldarriaga, como o Daniel Scandia falou também de, você tem que incluir nas suas comunicações, você tem que insistir, você tem que bater. Como que você, na Amazon, traduz o princípio, né, o valor, ou enfim, o que no caso da Amazon é o princípio, né, para a pessoa que precisa entender, né? Como que você faz essa ponte entre o que está escrito e como que as pessoas entendem? Eu sei que na contratação você faz entrevistas, né, e perguntas em cima dos valores da empresa, mas o que mais, né? Como que a gente trabalha isso na prática? Olha, a gente usa tanto que já começa a virar, a gente começa a usar, não sei se está acontecendo com você, mas começa também a gente usar na vida pessoal, né? Eu falo na minha casa, quem deixou esse prato aqui? Falta ownership, por que não levaram, sabe? A gente começa a beber porque a gente usa o tempo todo. Então, eu acho que como que a gente começa a transmitir, ou permear, ou manter, eu acho que a gente fala que na Amazon todos somos líderes, e uma das funções do líder é dar exemplo. Então, tudo que o que eu faço, o que eu falo, toda a comunicação que eu falo com o meu time, eu tento beber os princípios, e esse é o jeito de manter eles muito presentes. Então, quando falamos, por exemplo, mas como que a gente chegou a falar com o cliente, se a gente de fato entendeu o cliente, qual que foi o earn trust, que é um dos princípios, como que você ganhou a confiança do cliente de que estava entendendo ele de fato. Então, a gente começa a envolver os princípios como parte do vocabulário, né? E muitas das decisões, também quando a gente tem uma decisão ou a gente tem uma reunião, a gente usa outros mecanismos e você começa a ver a galera usando os princípios para questionar ou para, complementar alguma das ideias. Então, se alguém, por exemplo, fala,
alguma coisa que é muito, sei lá, short term, sabe, que está pensando muito no curto prazo, não demora muito até que alguém levanta a mão e fala, mas isso não é customer obsession, ou isso não é, sabe, isso não é delivery results, ou já traz dentro da conversa, do dia a dia, os princípios. Então, a gente usa tanto nos mecanismos, tantas reuniões, tanto nos projetos, como nas reuniões internas, reuniões do time, comunicações globais. Você vê o nosso CEO falando muito da cultura, falando muito dos princípios. Eu fiquei surpreso em 2018, acho que foi, já estou com mais de 8 anos da Amazon. E eu lembro uma reunião que fizemos global com o nosso CEO, o Andy Jassy. Eu fiquei surpreso quando ele tomou 2 horas para falar dos princípios. E no começo, eu já tinha 3, 4 anos de casa, eu falei, mas os princípios, não me toquei na hora. Tipo, ok para as pessoas novas, mas aqui tem pessoas de muitos mais anos. Aí percebi, cara, é muito importante a gente sempre estar comunicando, revendo, porque, como o Daniel falou, não é só o nome do princípio, é também a explicação, é também as palavras que estão por dentro. O título não fala muito. Quando você vê o significado por trás, você começa a descobrir muitas coisas que talvez você não tinha presente do princípio. E, Pedro, você falou um ponto muito importante que foi a contratação. Para mim, esse é um dos secret weapons que a gente tem aqui na Amazon, é justamente a importância que a gente dá na contratação. Eu acho que não é só no momento de contratar, é quando você vai entrevistar, quando você faz parte de um processo de contratação, você tem um envolvimento direto com a cultura, com os princípios, porque você, no nosso processo, você como entrevistador, você tem que olhar para o candidato, avaliar como que ele está com 2, 3 princípios que são assignados para você avaliar o candidato, né? Então, você, de novo, quando você está entrevistando, antes da entrevista, você tem que preparar bem as perguntas que estão relacionadas com esse princípio. Então, você meio que rever, fazer um refresh do quais esses princípios significam e qual é o objetivo que você está vendo para avaliar a pessoa que está do outro lado, né? Então, acho que o envolvimento do time nos processos de contratação é muito importante para manter a cultura e os princípios vivos. E, aliás, é um dos nossos princípios, que é hire and develop the best, contratar e desenvolver o melhor. Então, esse para mim é um grande exemplo. Quanto mais a gente está envolvido nas entrevistas, você está em contato permanente com os princípios de liderança. Eu acho que é isso, né? Quando você está mergulhado realmente, e tem um aspecto aqui, né, Scandinha, que você como CEO, a gente tem uma ilusão de que a nossa mensagem chega cristalina para as pessoas, né? Não sei quem falou que quando você acha que você já está enchendo o saco das pessoas com a repetição, é que elas estão começando a entender aquilo que você está falando, né? Então, como é que você, como CEO, que você também mentora, né, pessoas que estão começando, como é que você pensa sobre isso, né? Porque não é algo que vem natural, né? Porque você vive os princípios da empresa, mas você tem que ficar meio quase que um pregador, né, religioso lá, repetindo. Como é que você inclui na sua rotina, nos seus rituais e tudo mais, esses princípios que você falou? Bom, a gente, em todas as mensagens, né, que a gente vai falar, ou recentemente a gente falou dos 14 anos da Madeira, falando sobre, né, a construção dos princípios. Então, a gente tem as nossas reuniões de all hands trimestral, então os blocos e os capítulos, eles são divididos pelos princípios de liderança. Então, é uma das coisas que a gente, né, em qualquer oportunidade, né, de comunicação, a gente, né, tenta, de alguma forma, né, introduzir. A gente, na nossa camisa da Black Friday do ano passado, a camisa 12, ressignificava os 12 princípios de liderança. Então, você vai uma somatória de coisas que você vai fazendo, até brincadeira que as pessoas fazem com os stickers no celular, dos princípios, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão usando esse vocabulário que o Daniel falou, né? Começam a usar o vocabulário para outras coisas, entendeu? Porque os princípios basicamente é uma cartada, né? É uma carteirada, né? Se você não está fazendo conforme os princípios, alguém de qualquer nível pode ir lá e dar uma carteirada e falar, cara, você não está cumprindo, né, os princípios de liderança da companhia. E é uma discussão, não tem discussão, né? Não é um negócio que, se você realmente, você tem que parar, pensar, falar, realmente eu não estou, né, alinhado com os princípios, eu preciso rever o que eu estou falando, né? Mas uma das coisas que eu vejo que mais impacta são reuniões que você não participa, né? Porque é impossível você participar de
centenas de milhares de reuniões e ver que as pessoas, né, vão tomar decisões corretas porque tem um alinhamento muito claro como as pessoas devem tomar a decisão na companhia, né? Então, esse é um conjunto de outros mecanismos também que a gente usa, como a própria Amazon, a AWS, para poder garantir que a gente aumente a qualidade de decisão, né, nas reuniões e nos planos de planos de ação que a companhia toma no dia a dia, né? Mas é importante que é muito importante o papel do CEO fazer esse trabalho, mas também é importante criar mecanismos de que isso seja um sistema vivo dentro da companhia. Como que isso pode perpetuar para 2, 3, 4 diferentes tipos de CEOs por décadas, né? E não necessariamente, se você olhar os livros do Jim Collins, Good to Great, Built to Last, você vai ver que os mecanismos são muito parecidos, né? De como é que você, de fato, vai criar uma empresa para 100 anos, né? Para muito mais do que alguns anos, né? Do que a média normal das companhias. Então, a gente já constrói mecanismos para que isso possa muito além do Robson, do Daniel e do Marcelo, que são os fundadores da companhia, né? Então, é importante que isso também tenha uma escala, que, como o Daniel falou, todo mundo é líder na Amazon, todo mundo é líder na Madeira. Então, é o papel de todo mundo fazer essa divulgação, né? Não é só o papel do CEO. Mas se você também não dá o poder para as pessoas, né? Falar, olha, você pode sim dar uma carteirada se alguém vir com algo contra, né, os nossos princípios, você sim pode levantar a mão e falar que a empresa vai te suportar porque você vai estar certo nessa tomada de decisão, né? Ou vai estar errado se você está fazendo alguma coisa contrária dos nossos princípios de liderança. Então, basicamente, funciona aí como a constituição da companhia, né? Você não pode ir, né, não pode ser superior, não é uma pessoa, né? É um conjunto, né? Uma cultura é um conjunto, né, de valores e de crenças e de comportamentos, né? Que tem que ser um conjunto de pessoas, né? Mas, logicamente, a gente faz sim o papel de o tempo inteiro, como o Daniel falou, porque tem gente nova entrando, a gente tem que estar falando o tempo inteiro. E é muito engraçado como você mesmo, depois de algum tempo, você olha os princípios e você capta um pouquinho mais, sabe? Você cada vez vai captando um pouquinho mais do que significa, porque você vai vendo mais exemplos sendo feitos na companhia. Inclusive, a gente tem lá um manual bem robusto, completo, falando dos comportamentos esperados, comportamentos não esperados, as perguntas que tem que fazer no processo de contratação, tem exemplos de perguntas para você conseguir identificar como é que você acha no candidato o exemplo dos princípios de liderança, entendeu? Então, você cria diversos mecanismos, mas é uma aposta muito grande, assim, é um negócio que, cara, isso aqui, se isso aqui der errado, a gente está em más lençóis, mas assim, já queria muito que a cultura é uma engrenagem importante do longo prazo da companhia, tá? E é o tipo de coisa que você não pode apostar pela metade, né, Daniel? Você tem que... É all-in. Você definiu isso, tem que ser isso. E é interessante você falando aqui, né? Às vezes, poxa, quando a gente está sob pressão e, pô, a gente tem momentos, né, nós como líderes da organização temos momentos bons e ruins, e nos momentos ruins, quando a gente precisa tomar decisão, eu já me peguei, às vezes, abrindo os valores e pensando o que eles estão me dizendo, o que eles podem me dizer para me ajudar a me orientar nesse momento. Quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, está tudo bem, né? Agora, quando a gente está sob pressão, é que a gente precisa colocá-los à prova. E eu acho que uma das dúvidas, vocês dois reforçaram muito a questão da contratação, né? O CEO da Amazon agora é o Andy Jassy, né? Que era o CEO da AWS. E é um cara que tem super alinhamento de valores, né, Daniel, com a companhia. E esse alinhamento de valores que ele tem é uma das coisas que foram avaliadas na hora de tomar essa decisão. Que, pô, como é que eu vou aqui? Nem o Daniel falou, não é para mim, o Scandia falou, né? Não é para mim, é para você, é maior do que a gente. Então, esse cara serve a esse propósito de uma maneira muito clara e objetiva. Minha pergunta aqui que eu quero fazer para os dois, começando com você, Saudar RH, como que você avalia as pessoas nesse contexto? Porque imagino que se eu sou um líder de uma organização, eu vou plotar as pessoas lá né, e falar assim, como é que está o alinhamento, né? Como é que funciona a avaliação? E depois eu quero ouvir o Scandia sobre isso.
Boa. Era um ponto que eu queria complementar justamente. A gente tem um processo, também, um mecanismo, de novo. E vou fazer um parênteses aqui. O Jeff Bezos falava uma coisa, tipo, das intenções não sai nada. Tipo, você pode ter muita intenção, mas se você não não executa, não faz algo à escala, não vai chegar a ter um impacto. E daí que o mecanismo vem fazer muito sentido. Aí, fechando parênteses, a gente usa muitos mecanismos por isso e cria os mecanismos para que sejam coisas que sejam replicáveis, que sejam usados por outros à escala, né? Então, daí, a gente criou um mecanismo que era o Performance Review. A gente tem uma avaliação anual de cada empregado, onde eles mesmos também pedem feedbacks, assim, feedback dos pares deles ou de outros líderes de outras áreas com quem eles têm trabalhado nos últimos 12 meses, mas essa avaliação, ou esse feedback que damos para os outros é dos princípios. Falando, sei lá, Pedro ou Luísa está performando por cima da barra no Dive Deep, ela fez, e com exemplos claros, com data points, a gente tenta trazer sempre data points, informação, fatos que alimentem justamente o feedback. Então, a gente cria todo esse processo e depois a gente revê com cada um dos empregados, né? Então, eu como líder, eu me sento uma vez por ano, constantemente, mas tem um mecanismo que uma vez por ano a gente formalmente vê o feedback na plataforma dos pares e conversa isso com a pessoa, né? Olha, teus pares acham que você está indo muito bem aqui no Dive Deep, que você está, sei lá, está pensando grande, tem um Think Big, o princípio de pensar o grande está super bem, porque nesse projeto você fez isso e isso outro. Mas aqui, para melhorar, também a gente, muito importante ter os feedbacks de onde tem algum espaço de melhora, né, de melhoria. E aí a gente também, sobre os princípios, olha, aqui talvez faltou um pouco mais de learn and be curious, seria legal você estar olhando coisas novas, o que você está aprendendo, o que você está interessado, o que você está curioso de aprender, sabe? Então, a gente, essa avaliação formal acontece baseada nos princípios, não no performance dos resultados, sabe, dos números, não, é dos princípios, lógico. Os números e dos resultados é uma coisa que a gente também faz avaliação. Mas é muito legal porque isso mantém justamente, de novo, é outro dos mecanismos que ajuda a que a gente esteja o tempo todo com os princípios vivos. Esse é só um exemplo de vários que eu poderia te compartilhar. Mas, assim, a gente tem outros mecanismos como as revisões semanais, mensais ou por trimestre, que a gente chama Weekly Business Review, Monthly Business Review and Quarterly Business Review. A gente fala do negócio, mas a gente também sempre tenta colocar algo dos princípios dentro dessas revisões que eu tenho com o meu time. Então, são vários os mecanismos, artefatos, mas, de novo, são exemplos de que a gente está o tempo todo trazendo na conversa a cultura e os princípios, né? Legal, eu acho que se a gente fizer uma matriz, uma 2x2 aqui num eixo tiver a performance que a pessoa entrega e no outro tiver aderência aos valores, obviamente, se alguém performa e não tem aderência aos valores, essa pessoa não será promovida. Se a pessoa tem aderência aos valores, mas não performa, idem, né? A gente precisa de uma combinação das duas. E aí eu passo para o Scadia. Existe esse sistema, você tem esse sistema de avaliação de desempenho com essa lógica também na Madeira? A gente tem a mesma lógica, são avaliadas também pelos princípios. A gente, como a Amazon, a gente tem entrega de resultado, que também é o resultado dentro dos próprios princípios, então já tem esse ponto para poder também ser visto, né? E, logicamente, isso ajuda muito, né, a gente basear o que a gente precisa fazer para fazer um sistema de desenvolvimento das pessoas, né, sobre um princípio específico, né? Ninguém vai fazer assim, ninguém vai check all the boxes. Não é impossível você ter uma pessoa que é 100% em tudo, né? Então, sempre alguma coisa, como na Amazon também, a gente tem a gente hoje está fazendo avaliação por 3 fortalezas e 3 oportunidades, né? Então, a gente olha, esses 3 aqui você realmente está indo muito bem, é destaque, e esses 3 princípios aqui você precisa de um plano de desenvolvimento. Então, antigamente a gente fazia os 12 princípios, agora a gente escolhe, né, as 3 fortalezas e os 3 princípios de oportunidade, que é o que você realmente tem que fazer para melhorar. E a gente vê claramente, assim,
alguns princípios que a gente também tem, né? A obsessão pelo cliente é um princípio que a gente adicionou porque realmente era muito importante para o longo prazo, para a inovação, também fazer o processo, né, working backwards. E a gente tem dificuldade, tá? De inclusive encontrar, assim, eu acho que é um dos princípios mais difíceis de você encontrar casos assim no Brasil, né, para entrevistar e trazer, né, com essa filosofia, né, de obsessão mesmo pelo cliente. Não é muito comum, tá? E é uma das coisas que a gente, não sei se na Amazon também vocês têm dificuldade, mas né, dos princípios todos, eu vejo que esse é um princípio que no Brasil ainda tem um grande caminho a ser percorrido, porque você vê que né, o comportamento das pessoas vem da filosofia da empresa, né? E se você não tem muitas empresas com a filosofia de Customer Obsession, você não vai ter muitos colaboradores com essa filosofia e por consequência, não vai ter esse comportamento, né? E a gente vê que também, às vezes, as empresas, cada uma tem uma definição de obsessão pelo cliente diferente, né? E obsessão pelo cliente que a gente vê, que eu já vi na prática da Amazon, é bem diferente da maioria das empresas, né? Que realmente é um trade-off, né? Entre o cliente vis-à-vis, por exemplo, até um resultado financeiro, né? Então, é um trade-off, um tenant, que na Amazon chama, né? Que é um trade-off grande. Cara, não tem discussão, é o cliente primeiro. E depois a gente resolve como é que funciona o financeiro. E não é assim na maioria das empresas, né? E a gente acha isso fantástico, tanto é que a gente está indo por esse caminho também. Não, é super, super legal, cara, que você comentou isso, porque, assim, a gente, dentro da Amazon, eu acho que um dos pontos principais para a gente avaliar isso é nas contratações mesmo. Eu trago de novo, porque é na contratação que você vê, de fato, os exemplos de quando uma pessoa tem a cultura ou não. Porque, assim, a gente vê, eu entrevisto muito, sou parte de um programa que chamamos Bar Racers, eu sou Bar Racer aqui na Amazon, então eu tenho que fazer parte de muitas entrevistas aqui. E você vê pessoas preparadas que vão, estudam os princípios, sabe, trazem os princípios, mas você vê uma diferença quando de fato eles estão contando as histórias e os dados e os fatos que eles trazem. Então a gente tenta, por isso, se suportar muito dos data points que a gente fala, né? Não é só a pessoa, o candidato ou qualquer pessoa falar dos princípios, é como que de fato está com fatos trazendo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho participado de entrevistas de muitas pessoas da área comercial, né? E assim, você tem dois perfis que eu faço normalmente uma pergunta, e eu vou dar um exemplo de uma pergunta que eu faço, que já me dá uma perspectiva se a pessoa é customer obsessed ou não. Eu pergunto às vezes para a galera, bom, me fala alguma vez que você teve um bom resultado, mas você percebeu depois que se tivesse feito alguma coisa diferente, o resultado poderia ser melhor, tá? Olha que eu falei resultado, não falei nada de venda, número, nada disso, eu falei resultado. Tem dois tipos de resposta normalmente que acontecem. Uma pessoa que está obcecada pela venda, estou falando dos comerciais, e não pelo cliente. Então, o tipo de resposta que eu recebo nesse sentido é a pessoa que fala, alguma vez teve um contrato, não sei o que, essa licença, se eu tivesse feito diferente, eu tivesse vendido o dobro. Entendeu? Então, aí ele já foi num ângulo que não é customer obsessed, não está falando nada do cliente. Tem outro tipo de resposta, por exemplo, que pode falar, olha, estamos trabalhando com o cliente, a gente deu projeto, saiu ao vivo, mas se a gente tivesse feito no paralelo, sei lá, alguns tasks, talvez o lançamento do produto podia ser um mês atrás, e o que era melhor para eles. Cara, isso é customer obsessed, sabe? Ele trouxe um exemplo de que ele estava pensando o que era o benefício para o cliente e não a venda como outro tipo de perfil. E a gente prefere totalmente 100% a segunda do que o primeiro. O primeiro pode ser um comercial que veio com, sei lá, um histórico de fazer overachievement, de quota, de 10 anos de carreira, mas eu não procuro isso, eu procuro o segundo perfil, alguém que traga a prática de ajudar o cliente e se colocar na camisa do cliente para saber o que desenvolver melhor. Eu gostei muito dessa pergunta. Você pode desenvolver a sua ideia com a AWS Activate. Nós aqui na Ace Venture somos parceiros da AWS e o programa oferece mais de 40 modelos de soluções para criar e implantar o seu produto. Dicas selecionadas por especialistas e técnicas e treinamentos super direcionados.
Startups apoiadas pela Ace Ventures já começam com $10 mil de crédito. Para saber mais, é só clicar aqui na descrição do episódio. Scandia, você falou que você mentora também empreendedores, e a gente tem muito empreendedor aqui nos ouvindo. Como que você poderia, né, vamos imaginar que é uma sessão de mentoria aqui, como é que você aconselha empreendedores que estão querendo traçar, começar essa trajetória de maneira mais consistente, cultural? Tanto do ponto de vista de como é que eu encontro, decodifico, até operacionalizo. E aqui a gente falou muita coisa, e pode fazer o cara, né, os empreendedores e empreendedoras darem um passo para trás. Peraí, isso aqui eu não estou nem perto disso. Não, mas peraí, ninguém começa com todos os sistemas montados, né? Como que a gente pensa sobre isso? Como é que a gente prioriza? O que se aconselha? Quem está depois, eu quero pegar o outro Daniel aqui também para dar alguns conselhos. Quando a gente teve o problema, né, quando a gente começou a ter o problema do crescimento da companhia, no sentido da perda do alinhamento, como era muita gente nova chegando, contratando gente nova, a gente começou a perceber na dor o problema em vez de ter o benefício da escala, a gente estava, na realidade, ao contrário, a gente estava perdendo o benefício da escala. E a gente achava que era um problema de comunicação, mas eu falo, cara, mas a gente tem tanto canal de comunicação, como é que pode ser um problema de comunicação? E depois de alguns meses, a gente descobriu que o nosso problema era alinhamento, não era comunicação. E eu sempre falo, né, eu gostaria de ter tido, porque quando o visionário, né, muitas vezes enxerga alguma coisa antes de ter o problema, né? Eu, infelizmente, só enxerguei essa solução depois que eu vi o problema, que era o problema dos benefícios da escala, e a empresa está crescendo muito rápido. Então, se você é uma empresa, mesmo uma empresa pequena, e você cria mecanismos de alinhamento desde o começo, né, você vai ter um benefício muito grande no curto, porque as pessoas vão conseguir produzir mais, e no longo prazo você vai ter infinitamente mais benefício, porque você já vai, né, desde o comecinho você já criou um alinhamento muito forte, que são os valores. O próprio Jim Collins fala, cara, valores, o ideal é que você não mude, você só mude a cada 100 anos, né? Você não é um negócio que você vai mudar todo ano. Logicamente, você pode fazer alguns ajustes e tal, né? A missão da companhia você pode mudar daqui 10, 20 anos, mas os valores são coisas que tem que durar pelo menos 100 anos, né? E, logicamente, isso tem que ser a combinação, né, das coisas, né, que você acredita, dos seus valores e das coisas que você acredita que você precisa para ter sucesso, né? Como obsessão pelo cliente. Se você realmente acreditar, né, nisso, você vai ter que colocar isso desde o começo, né? E aí, daí você vai conseguindo encontrar mecanismos. A gente usa muito, né, o da Amazon, porque, né, a gente acredita muito que esses mecanismos funcionam, e então a gente se inspirou muito, né? A AWS, o Daniel, eles né, ajudaram muito no programa, né, do EBC da AWS para poder nos ajudar, né, a encontrar esse caminho. Mas se você deixar para resolver esse problema quando você já estiver, né, tendo o problema, você vai ter pelo menos aí 1 ano, 2 anos, né, de arrumar a casa, e muitas vezes, às vezes, você não pode nem ter o recurso necessário para poder, né, passar por esse momento de dificuldade, que eu vejo que muitas empresas, né, acabam tendo um problema nesse momento de escala, que é o momento mais perigoso, inclusive, porque é um momento que você tem muita gente, muita despesa, se algo der errado, né, o tombo é muito maior, não é quando você está pequenininho, que você controla cada centavo, o problema é quando esse negócio começa a sair do seu controle. E como é que você volta com a empresa né, de volta para o controle? Criando mecanismos de alinhamento, mecanismos de cultura, mecanismos de contratação, mecanismos de avaliação, entendeu? Então, não dá... Tem pessoas que acham que sistema de gestão quer dizer empresa travada, quer dizer... Pelo contrário, depende do sistema de gestão que você usa, né? Se você usa um sistema de gestão ruim, logicamente, né? E aí muitas vezes as pessoas olham exemplos, né, de empresas, por exemplo, que tem um sistema de gestão muito bom, mas que deixa de inovar. Mas não é o problema do sistema de gestão, é o problema da filosofia da empresa.
O cliente, ele vai ser sempre insatisfeito. Então, é impossível você parar de inovar. Ele vai ser sempre insatisfeito. Se você der alguma coisa melhor hoje, ele vai querer alguma coisa melhor amanhã. É inovação para sempre. Então, se você lembra no e-commerce antigamente, entregava na mesma semana, era incrível. Hoje, se entregar em 4 horas é horrível. Então, isso é inovação. Inovação é essa necessidade, esse inconformismo que o cliente tem o tempo inteiro. Então, quando você faz um processo working backwards do cliente, o cliente está sempre levando a barra, você vai ter que estar sempre levando. Isso aí, o Walmart fez isso, a Amazon fez isso, né? Várias empresas, a Toyota é uma escola muito grande disso, né? De olhar para o cliente, fazer o processo working backwards, e você tem uma inovação garantida, porque o cliente vai sempre te falar o que ele precisa e ele vai sempre pedir algo a mais do que você entrega. E para mim essa é inovação, está sempre levando a barra e sempre entregando solução para o cliente. As pessoas às vezes confundem inovação com o uso de tecnologia. Para mim, o uso de tecnologia é uma ferramenta para você entregar algum tipo de inovação, entende? Não é o fim não justifica o meio, é um negócio esquisito. Eu sou empresa de tecnologia, cara, assim, eu sou uma empresa que inova para o meu cliente, resolve o problema do cliente usando tecnologia. Né? É uma ferramenta, pessoas é uma ferramenta muito importante, a cultura é uma ferramenta muito importante. Né? Então, quando a gente está muito mais próximo da Amazon, a gente entende que inovação é satisfazer realmente as necessidades mais ímpares dos clientes. Né? É infinito, né? Não sei, o Daniel pode comentar, mas... Eu costumo dizer que o nosso único seguro é o cliente, né, Daniel? Tudo muda ao nosso redor, as tecnologias mudam, o cenário muda, mas a gente sabe que o cliente está lá e que o cliente tem problema. E se a gente focar nisso, a gente vai estar sempre sendo uma infinita fonte de insights para inovar. É infinito, não, é isso que é o mais legal. E passando agora aqui para o Saudi Arraga, que ajuda, inclusive, né, trabalha junto com empresas para ajudá-las a fazer isso, né? O que você já aprendeu ali no dia a dia de conselhos que você pode dar para o pessoal? Eu acho fantástico ter um executivo e um amigo como o Skandian aqui. Eu admiro muito porque ele deu muita importância para a questão de cultura. A cultura assim, toda empresa tem cultura, né? Como ele falou no começo, é codificar a cultura, não é criar uma cultura. Se você não codifica, a cultura vai surgir de qualquer jeito, seja ruim ou seja boa. Mas quando você codifica, você alinha, você dá uma guia, você cria um framework, que é essa ideia de tudo que a gente falou, working backwards, os processos, os mecanismos, são frameworks justamente para ter um alinhamento à escala, que seja replicável. Quando você tem tantos níveis de gerenciamento, você precisa desse framework. Então, essa é uma das sugestões aos líderes, aos empreendedores, é criar esse framework para codificar sua cultura, né? E alinhar que as contratações, que o crescimento da sua empresa esteja alinhado com esses valores, com essa missão, né? A gente fala aqui na Amazon, a gente procura mais missionários do que mercenários, né? A gente procura pessoas que estejam na missão, alinhadas com essa missão, sempre subindo a barra, né? Que é outro dos pontos que o Skandian falou, a barra, a gente procura sempre alguém, quando a gente contrata, não que esteja com a cultura e que esteja a par com a nossa cultura, sempre que esteja alguém que traga algo a mais, que esteja puxando a gente a ser melhor, né? E uma coisa bacana dos princípios, para finalizar também, para vocês terem em conta, a gente fala dos princípios, no começo foram 5, depois viraram 10, 15, a gente chegou a um ponto de ter 15 e reduziu para 14, porque juntou 2, agora a gente tem 16. Mas uma coisa que a gente fala, e que o Bezos falava, era unless you know better ones. Tipo, esses são os princípios só se você tivesse alguns a mais, ou alguns que você soubesse que são melhores. Por quê? Porque esse é uma provocação a sempre também questionar o status quo, que faz parte também da cultura. Então, se você tem uma melhor ideia, a gente é muito aberto para que qualquer pessoa levante a mão e fale, olha, esse princípio não está fazendo sentido, ou deveria mudar. Então, os princípios, a gente revê, mas mantendo a missão, como falou o Skandian, os valores, eu acho que super alinhado com isso, longo prazo, né? Então, mas essa a ideia eu acho que codificar sua cultura e permear, transmitir e criar frameworks é uma super dica para qualquer empreendedor. Muito legal. Olha só, tem muito insight nesse episódio.
Eu ia longe aqui porque eu adoro esse assunto, né? Eu sou um voraz leitor, adoro o Jim Collins aí que o Scandia mencionou bastante, adoro, tem o do Ben Horowitz também, o livro é bem legal, né? What You Do Is Who You Are, não sei se já tem em português, mas é um belo de um livro, é fascinante, né? Ver como a cultura não é só de empresa, né? Ela se adapta para todo tipo de organização, inclusive do país, né? Como a gente vê, que nem o Scandia falou que a obsessão do cliente no Brasil não é uma coisa entendida da mesma maneira. Eu acho isso fascinante, acho incrível. E eu queria agradecer aqui vocês dois. Então, Daniel Saldarriaga, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pelo convite. Prazer. E, Daniel Scandia, obrigado aí por você ter tirado um tempo no meio dos seus rituais de cultura e execução aí do dia a dia. E parabéns aí pelo tudo que você já construiu. Sou um grande fã, somos fãs aí do seu trabalho de vocês. E obrigado, tenho certeza que gerou muito valor aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Pedro. Foi um prazer aí contar um pouquinho das lições aprendidas dos últimos 14 anos aí. E agradecer também ao Daniel aqui ao vivo, né, ajudando a gente com os mecanismos aí da Amazon para a gente poder construir algo ainda mais bacana. É isso aí. Obrigado, galera! E aí, gostou desse episódio? Tirou insights? Se você gostou, dá um pulinho no episódio 186, onde a gente discute sobre novas tecnologias para startups no Brasil. Tem muita coisa interessante que a gente falou lá. E, como sempre, se você tem sugestões, acha que a gente não abordou algum tema crítico sobre cultura e gostaria que a gente falasse nos próximos episódios, manda e-mail para podcast@goace.vc, que a gente promete que lê e responde todas as mensagens. E, como sempre, eu peço 30 segundos do seu tempo para você divulgar o podcast nas suas redes, divulgar para os seus amigos, para suas amigas, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda a gente a ter mais visibilidade e, sem dúvida, ajudar mais pessoas, que é o nosso propósito aqui. Valeu e até a próxima.